Um abraço a todos que acompanham o Sport Center na estreia da camisa 3 amarela, referência ao time do Palmeiras que representou a seleção brasileira em 1965. A equipe alviverde bateu o Sport aqui no Allianz Parque por 3-0, mais um bom jogo da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. O primeiro gol saiu aos 14 minutos, o passe do Vitor Roque, o Flaco Lopes pegou de primeira, abrindo o placar no Allianz Parque. Aos 16, a bola desviada e o Flaco Lopes cabeceou na pequena área e quase marcou o segundo. No segundo tempo, o Palmeiras chegou ao segundo e terceiro gol aos 10 minutos. Mais uma boa jogada de Vitor Roque, o cruzamento saiu na cabeça do Flaco Lopes, que mandou para o gol. O goleiro fez a defesa, o goleiro Gabriel, mas a bola já estava dentro do gol. O juiz assinalou o gol do Palmeiras, segundo na partida. 11 minutos, mais uma chance do Flaco Lopes, quase marcando o terceiro gol na partida. E aos 12, a sequência, a pressão do Palmeiras, o Maurício fez o cruzamento e o Gustavo Gomes marcou de cabeça. 3-0. Aos 22, mais uma grande jogada do Vitor Roque, ele driblou o zagueiro. O goleiro do Sport, Gabriel, fez a defesa, evitou o quarto gol do Palmeiras. 3-0 aqui no Allianz Parque. O Palmeiras completa agora 8 rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro. Desde que voltou do Mundial de Clubes, nesses 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. O técnico Abel Ferreira e os jogadores destaque dessa partida falaram sobre essa vitória aqui no Allianz Parque, o time que segue na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Olha, cumprimos com a nossa obrigação perante um adversário no qual nós somos mais fortes. Pena foi que nós nos primeiros 15 ou 20 minutos não tínhamos logo resolvido o jogo em função das oportunidades flagrantes que criámos e que não conseguimos converter, mas acho que no cômputo geral fizemos um jogo positivo, onde a nossa torcida pôde comparecer em número, desfrutar e dar por bem emprego o dinheiro que pagaram para viver o jogo hoje. Cara, eu acho que temos um pouco mais de gente lá na frente. Chegamos também com muita mais gente e isso faz do que tenha mais probabilidade de fazer gol. É um esquema que personalmente tira o melhor de mim e está dando certo também para o Vitor, que é o mais importante, está potencializando todo mundo. O Lanterna Sport chegou à 11ª derrota em 19 jogos no Campeonato Brasileiro e está 9 pontos de sair da zona do rebaixamento, situação complicada do rubro-negro pernambucano. Na próxima rodada, o Sport recebe o Vasco em Recife, jogo domingo na Ilha do Retiro. O Palmeiras tem o clássico contra o Corinthians também no domingo, jogo na Neoquímica Arena, e a torcida já gritou aqui no Allianz Parque: ganhar do rival é obrigação. Boa, Vinícius! Aí a dupla que faz a diferença, a dupla chamada de Flaco Roque, nos últimos 5 jogos pelo Palmeiras. Então, o Vitor Roque, 80 minutos, 2 gols, 4 assistências, 16 finalizações, sendo 7 no alvo, 8 chances criadas. O Flaco, que pode ser convocado para a seleção argentina, 71 minutos por jogo, 5 gols, marcou mais, mas também não deu assistência. Quer dizer, o Vitor Roque está sendo mais garçom, o Flaco está fazendo mais gol. Finalizações 13 e 6 no alvo, 3 chances criadas. E eles têm se dado muito bem também, né? Tem isso. Você vê que estão felizes jogando um com o outro. O Vitor Roque achando facilmente o Flaco um pouco mais ali na frente. Agora, tendo essa dupla na mira aqui, Elton, parece que o Abel encontrou o time ali, ou a base do time, com o Maurício, o Felipe Anderson e os dois? A gente discutia isso no jogo de ida contra o Universitário, né, Edu? E a gente falava, olha, eu acho que é o momento de dar sequência a essa dupla, né? Porque a gente até brincou, né? Tem muito meme de Bebeto e Romário, Edmundo e Evaí, e aí eles entram em campo praticamente com o uniforme da seleção brasileira, né? Para fazer o meme ficar ainda mais factível. Apesar, obviamente, do Flaco Lopes ser argentino, né? Mas o Palmeiras, com essa dupla, consegue potencializar os dois. Porque o Vitor Roque é um jogador que se dá muito bem com um cara que sabe sair da área, fazer pivô, tabelar, e eles têm feito isso muito bem, né? Os dois juntos, um dando assistência para o outro. Mas eu acho que tem essa questão do conjunto também, Edu, que você fala. O Kelvin entrou bem,
E aí vamos falar, né, que é um lateral que é diferente do Marcos Rocha, diferente do Giai, né, que muitas vezes joga até como terceiro zagueiro, diferente do Mike, que acabou indo para o Santos, o Marcos Rocha também acabou deixando o Palmeiras. O Kelvin é um jogador que aparece também para triangular ali pelo lado direito, com o Maurício caindo por ali. Isso facilita muito o jogo dos dois, né? Do outro lado, você tem o Piquerez, que até sobe um pouco menos, mas tem o Felipe Anderson que constrói, então ele sai da esquerda para dentro, porque o Flaco Lopes tem sido esse falso 10, não é nem falso 9, é um falso 10 ali jogando numa linha de 3. Então ele sai desse espaço e o Felipe Anderson ocupa, joga um pouco mais por dentro, tenta pifar também para os dois atacantes. Eu acho que o Abel encontrou a maneira, inclusive, do Palmeiras jogar bem, né? Bem no sentido de imposição. E se impôs contra... A gente falava do Flamengo contra o Vitória, um time de zona de rebaixamento. O Palmeiras fez a mesma coisa contra o Sport, né? E o Sport vinha até num equilíbrio, né? Tentando jogar um pouco melhor, o sistema defensivo até melhorando um pouco, mas contra o Palmeiras não conseguiu jogar de maneira consistente para pelo menos arrancar um ponto fora de casa. O Palmeiras foi muito superior. É isso, o Palmeiras conseguiu algumas vitórias depois do Mundial de Clubes, mas todas por um gol de diferença, né? Algumas com mais sofrimento, outras menos, mas com um gol de diferença. Aí, nesse meio do caminho, também teve a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, né? E contra o Universitário, que se esperava um show, não veio. Mas o show veio hoje. Talvez a melhor atuação no Campeonato Brasileiro do Palmeiras, achando o seu time ideal, o Abel. E vem reforço para o Abel Ferreira. Estou falando do Andréas Pereira. Tá aí, ó. Informação do André Hernan e do Bruno Andrade no spn.com.br. O Palmeiras está bastante otimista para oficializar a contratação do Andrés até esta quarta. Isso porque a diretoria do Fulham marcou uma reunião para amanhã, terça-feira à tarde. A ideia é sacramentar o negócio e assinar toda a documentação, transferência do jogador. Com praticamente todos os detalhes resolvidos, os dirigentes ingleses precisam apenas finalizar a parte burocrática da negociação. O valor do acordo, 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. Para trazer o Andréas Pereira, que a gente vai lembrar, né? Na final da Libertadores, jogava pelo Flamengo, tinha torcedor hoje já com a camisa escrito Andréas Pereira e o ano de 2021. Aí não, né? Mas vai ter provocação, porque tem essa lembrança do torcedor do Palmeiras pro do Flamengo. Mas, falando em futebol, é uma ótima contratação ou uma boa contratação? Chega para ser titular, Elton? Eu acho que é uma boa contratação e chega para brigar por titularidade, porque ele joga em duas posições do meio-campo, não é um primeiro volante, mas pode ser um segundo. Nessa formação até que o Abel Ferreira tem utilizado, né? Jogou em Martínez e o Lucas Evangelista. Ele joga na função do Evangelista, né? Saindo um pouco mais, sendo como segundo volante, ou pode ser o meio armador, que é a função que faz o Rafael Veiga. É a função, não a função, né? Ter ocupado essa posição ali, o Flaco Lopes como falso 10, como eu disse, mas ele pode jogar um pouco mais por dentro. E aí você pode jogar num 4-4-2 com os dois atacantes, né? O Flaco Lopes e o Vitor Roque. Você tendo ali dois volantes e ele um pouco mais à frente, com o Maurício ou o Felipe Anderson. Então é um jogador que pode ocupar essa faixa do meio campo em duas ou três posições até, né? Jogando até um pouco mais aberto, eu acho que um pouco menos até em relação a essas funções de meia, que ele fez muito no Fulham, fez no Manchester United, jogando como segundo volante, e fez no Flamengo, né? Jogando um pouco mais à frente até de dois armadores. Chega para brigar por posição, Edu, e eu acho que o Palmeiras precisa de opções, né, no meio campo para ter mais profundidade nesse elenco que tem sofrido com algumas lesões, né? O próprio Rafael Veiga fora, teve essa questão também do Aníbal Moreno suspenso, aí você precisa de um jogador ali para funcionar pelo lado ou por dentro. Eu acho que o Palmeiras carece de mais opções no meio-campo, e eu acho que ele vem para agregar nesse sentido. Titularidade, aí eu acho que ele vai ter que fazer o que fez o Vitor Roque, o que fez o Felipe Anderson e outros que chegaram, né? Brigar por posição, que eu acho que é o mais saudável, né? Inclusive, para esse elenco do Palmeiras. Ele pode ser até um coringa, né? Na necessidade de ser um volante ou jogar mais adiantado. Ele é um jogador versátil, né? Sim, acho que a versatilidade é que faz a diferença, né? Como eu disse, foi segundo volante no United, foi meia armador no Fulham, jogou no Flamengo como terceiro homem de meio campo. Então, acho que ele ocupa muito bem essas posições, faz bem essas funções
E eu acho que traz uma versatilidade necessária para essa equipe do Abel Ferreira. A gente está falando tanto, né, dele encontrar soluções, de fazer o time jogar diferente, de fazer a equipe sair da previsibilidade muitas vezes. Eu acho que ele pode trazer isso. E eu acho que essa história da falha jogando pelo Flamengo contra o Palmeiras, eu acho que vai ficar muito mais para um lado do que por outro, né? Para o outro, no caso, o lado do Flamengo, necessariamente, né? Que acabou sendo a falha dele por isso. Acabou não ficando depois, né? O Flamengo não renovou o empréstimo. O Renato até, na época, né, o técnico do Flamengo, até disse que a falha não necessariamente era só dele. E eu acho que não resume, inclusive, a passagem dele pelo futebol brasileiro, mas eu acho que é uma contribuição absurda que ele pode dar ao Palmeiras por conta dessa versatilidade. Titularidade é outra história. Eu acho que ele chega para ganhar a vaga de titular já daqui a pouquinho, assim que chegar. Enfim, vamos aguardar essa história. Eu acho até que eleva o patamar do Palmeiras, né? Que contava com o Paulinho para essa temporada, para brilhar nessa temporada, e jogou muito bem quando jogou, mas fisicamente não está em condições. Bom, vamos falar mais da rodada do Campeonato Brasileiro.